A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos para mais um vídeo dos Salmos, a série que Deus colocou no meu coração para estar estudando aqui com vocês. Eu já vou pedir perdão pelo barulho de chuva, pelo barulho do ventilador, deu uma chuva do nada e também tá calor, uma doideira. O tempo deu uma destrambelhada, mas não é por causa disso que eu não vou gravar, né? Então, eis-me aqui para mais um vídeo dos Salmos. Vamos lá, Salmo 18. Eu falei o número do Salmo, gente? Se eu falei errado. Salmo 18. Já abre a sua Bíblia aí comigo. Vamos analisar as Santas Escrituras juntos. Eu aconselho você sempre a acompanhar comigo na Bíblia física, porque é diferente, não tem jeito, é diferente do digital, você ficar cara a cara com a palavra de Deus e você apalpar, é mais íntimo, é mais particular. Um fato interessantíssimo desse salmo é que ele está em dois lugares na Bíblia. O Salmo 18 foi um salmo que Davi entoou, né? E ele se encontra tanto em Salmos como em 2 Samuel 22. Então, eu queria que vocês abrissem comigo não em Salmos, mas em 2 Samuel 22. Porque em 2 Samuel 22, Davi vai narrar esse salmo. Então, é a mesma coisa. Tem coisas que são mais explicadas, diferentes, até porque tem até mais versículo do que o Salmo 18, mas você vai entender. 2 Samuel 22, que é a mesma coisa que o Salmo 18. Provavelmente, na sua Bíblia também vai estar a referência nos dois, tanto em 2 Samuel levando para o Salmo 18, quanto no Salmo 18 levando para 2 Samuel 22. Então, é a mesma coisa. Gente, vamos começar a ler logo isso, porque o Salmo é cumprido. Deus vai falar contigo. Fica comigo até o final. Eu tô cansada de ficar falando a tradução que eu leio para vocês, tá? Vocês já sabem. Se for diferente da tradução que você tem em casa, acompanha do mesmo jeito que você não vai se arrepender. 2 Samuel 22. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz. Despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu.
Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribui-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno, benigno te mostras, com íntegro, também íntegro, com puro, puro te mostras, com perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarata exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças, e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sobre os meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantam contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor olharam, mas Ele não os respondeu. Então os moí como pó da terra, esmaguei-os e, como a lama das ruas, os amassei. Das contendas do meu povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não me conhecia me serviu, os estrangeiros se me sujeitaram. Ouvindo a minha voz, me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Só até aqui, irmãos, para não fadigar muitos irmãos, porque vai continuando e eu vou ler só até aqui. Já vou começar comentando com vocês, porque vocês sabem que eu primeiro leio o salmo com vocês, né? Depois eu venho comentando e lhe peço que se vocês tiverem algum comentário também, deixa aqui embaixo para eu saber. E deixa o joinha também para eu saber que você assistiu até aqui, né? E que eu não tô aqui falando em vão com uma câmera sozinha. Versículo 7. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Meus irmãos, nós servimos, nós adoramos, nós exaltamos o único Deus vivo, o único Deus que é capaz de nos ouvir e de entrar na frente da guerra e nos dar vitória. Esse Deus é o único digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Meu Deus, Ele sabe de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente. Nenhum outro espírito pode fazer o que o nosso Deus faz, Criador dos céus e da terra. As outras religiões ainda precisam sacrificar animais, fazer todo um ritual para invocar lá, seja qual for o espírito que a religião invoca, né?
Vocês sabiam que a nossa religião também já sacrificou animais? Nossa religião também precisou de todos esses rituais de sacrifício, de oferecer incenso, sabe, aqueles perfumes, aquelas iguarias. Mas hoje nós não precisamos mais disso, porque um único Cordeiro de Deus foi sacrificado para acabar com toda essa escravidão de ritual. O Cordeiro de Deus foi morto como expiação por todos os nossos pecados. Jesus Cristo morreu para nos dar a liberdade. Não precisamos mais ser escravos de rituais e sacrifícios, mas temos a liberdade pelo sangue de Jesus, pelo único Cordeiro de Deus. Só foi preciso um sacrifício para acabar com todos. Glória a Deus! Então, outras religiões precisam fazer esses sacrifícios ainda, mas nós tivemos o sacrifício único do Cordeiro de Deus, que pelo sangue santo de Jesus nos deu a liberdade. Hoje somos livres para chamar o nosso Paizinho amado e Ele simplesmente vir e nós sentimos a presença dEle. Meu Deus, isso é forte demais, isso é precioso demais. Então toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso único Deus vivo, santo e verdadeiro. Versículo 18. Livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. A nossa fraqueza, né? Eu estava até louvando um hino que fala fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Então, mostrando que nós somos fracos, né? Nós não temos forças nenhumas perante as hostes espirituais, né? Perante o mundo espiritual, nós somos fracos, né? Nós somos humanos, mas Deus, Ele nos reveste de força e nos reveste com o sangue de Jesus que vence todo o mal, né? O nosso Deus é poderosíssimo e muito forte. Versículo 20. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Versículo 22. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Uma coisa muito séria que eu ando reparando é que muitas pessoas hoje em dia estão dentro da igreja e acham que estão salvos, mas estão indo para o inferno. Estão indo para o caminho de perdição porque não agradam ao Senhor. O Senhor não tem prazer nessas pessoas, né? Como diz aqui. Trouxe-me para um lugar espaçoso porque se agradou de mim. O Senhor não tem se agradado com muitas atitudes que pessoas que se dizem filhos de Deus têm tomado. Atitudes simples como pessoas que eu vejo como mulheres, né? Falando como mulher, eu vejo muitas mulheres usando roupa sensual dentro da igreja, mulheres mostrando a marquinha de sol, sabe, quando vão para a praia, usando, tomara que caia assim, mostrando o busto, e sabe, isso não está dizendo explicitamente na Bíblia que é pecado, mas a santidade já resume, né? Se o Espírito Santo não incomoda essas mulheres de ficar mostrando, sabe, aqui o colo do peito, sabe, essa fresta que tem aqui entre o peito e usando roupas muito coladas e, sabe, usando roupas assim de alça assim baixa na igreja, sabe, eu acho isso um escândalo. Para mim é um escândalo, porque, sabe, quando você procura andar em santidade nos caminhos do Senhor, você começa a se escandalizar com essas coisas. E eu não acredito que o Espírito Santo não avise essas pessoas. Da mesma forma que pessoas que vêm para o Evangelho, dizem que servem ao Senhor, mas continuam escutando música que são feitas e compostas por pessoas que têm o espírito do mundo, não o Espírito Santo de Deus. Sabe, isso é uma sabedoria muito profunda que o Espírito Santo ele te revela. E tá certo que certas pessoas, elas escutam essas músicas por ignorância, por mais que sejam músicas bonitas, enfim. Eu tenho um vídeo inteiro falando só sobre isso aqui no canal, e é só você procurar
o cristão, a música do mundo, música secular, enfim, eu não lembro muito o título, mas eu posso deixar aqui, e posso deixar o link também aqui na descrição, enfim, mas eu não acredito, sinceramente, meus irmãos, que as pessoas não sejam avisadas pelo Espírito Santo quando elas se convertem verdadeiramente. E eu não vou nem entrar no mérito de coisas como roupa de academia colada, assim, explícita, ou as pessoas ficarem falando palavrão e fazendo piada suja, porque não vem ao caso, né? Não preciso falar. Esses atos envergonham e entristecem muito o Espírito Santo de Deus. E as pessoas que conhecem a palavra sabem que isso entristece o Senhor. Porque, meus irmãos, as pessoas que não meditam na palavra de Deus, como que elas vão saber do caráter de Deus e das vontades de Deus se elas não meditam na palavra de Deus? Muitos que se dizem filhos de Deus são ignorantes na própria religião. Pessoas que só entram na casa de Deus e frequentam e vão embora e não têm mudança de vida. Essas pessoas que são iludidas achando que vão para o céu, estão salvos, mas estão indo para o caminho do inferno. Não tem como amenizar a palavra, é inferno e sofrimento eterno. Porque a palavra de Deus, ela não é morna, nem é fria, ela é quente e intensa. Então eu tenho que falar com as palavras que Deus me ensinou. Então eu reparo muito como nas igrejas as pessoas não querem mais carregar a cruz que Cristo nos ensina a carregar. Porque eu me converto, mas eu não morro para as minhas vontades e eu não sigo a vontade do meu Senhor. Quer dizer, Jesus Cristo é realmente o Senhor da minha vida? Eu venho para o Evangelho, mas eu vivo a vida que eu quero. Eu faço as coisas que eu quero e eu sigo as minhas próprias vontades. Será que eu realmente estou carregando a cruz que Cristo ensina para conseguirmos alcançar a salvação? Tem muitas pessoas iludidas na casa de Deus, seguindo suas próprias vontades, seus próprios caminhos, vendo o que elas querem, ouvindo o que elas querem, se vestindo como elas querem e não se importando com a vontade de Deus. O Senhor não é Senhor da minha vida, porque quem reina na minha vida, na vida de uma pessoa assim, quem reina é a própria vontade da pessoa, não Cristo. Então a pessoa está seguindo um caminho dela e ela está seguindo o próprio coração. E a palavra de Deus diz que enganoso é o coração e tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Está escrito logo em seguida: eu, o Senhor, conheço o coração e provo os caminhos. Alguma coisa assim. Então cuidado para não se enganar e achar que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida e na verdade o que reina na sua vida são suas próprias vontades e desejos e a corrupção do seu coração pecaminoso. O céu é santo e se não estivermos em santidade, em sintonia com o céu, nós infelizmente, meus irmãos, não vamos entrar. Próximo versículo que eu quero comentar com os irmãos é o versículo 26. Para com benigno, benigno te mostras, com íntegro, também íntegro, com puro, puro te mostras, com perverso, inflexível. Aqui nós vemos o Deus de retribuição. Não é como se eu fosse seguir meus próprios caminhos ou fazer as minhas próprias coisas e Deus me abençoar do mesmo jeito. Não. Tudo que eu planto, eu vou colher. Porque essa é a lei que Deus estabeleceu no nosso mundo, no nosso universo, a lei da planta e colheita. Tudo que eu planto, tudo que eu vou semeando hoje, eu vou colher. Então, nosso Deus é um Deus de retribuição. Como aqui está escrito, com benigno, te mostras benigno. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras, mas com o perverso, inflexível. Então, nosso Deus, Ele está atento a todas as coisas e às vezes as pessoas acham que Deus é bobo, né? Porque é tanta bênção e tipo assim, a pessoa está no caminho errado, às vezes ela prospera, mas no tempo determinado por Deus, essa pessoa sempre vai ter a retribuição, talvez até eterna, se é que vocês me entendem,
no tempo certo, a retribuição eterna das suas obras aqui nessa terra. Então nada passa despercebido, tudo está sendo anotado no caderno de Deus. Versículo 30. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Como Deus se agrada em dar vitória a quem anda consoante a sua vontade. É uma coisa muito linda do nosso Deus, é que Ele está sempre do nosso lado. Versículo 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então tenha a plena certeza que se você se refugia no Senhor, a sua casa, a sua família, a sua vida estão seguros debaixo das asas de Deus. Então descansa o teu coração. Falando em descanso o teu coração, versículo 33. Deus é minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então, nesse versículo 33, nós podemos ter a certeza de que devemos descansar no Senhor, porque Davi aqui ele não fala, eu mesmo pego e desembaraço o meu caminho. Não, ele fala, perfeitamente Deus desembaraça o meu caminho, ou seja, descansa no Senhor. Não fique ansioso, porque Deus ele vai desembaraçando tudo quando você anda consoante a vontade dele. Versículo 35. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Ou seja, isso aqui é para aquelas pessoas que falam, ai, eu não consigo, que sei lá o quê, quando a pessoa tem um chamado de Deus e fica dando desculpa, dizendo que ela não é capacitada, que ela não tem oratória, que ela não consegue, tem vergonha, isso, aquilo. Deus, quando Ele te chama, Ele é quem capacita. Você não precisa ficar nervoso, ficar planejando como fazer, o que falar, como vai ser, ficar gastando o seu tempo à toa no nervosismo, na preocupação, na ansiedade, porque aqui está escrito, Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Eu mesmo fui lá e adestrei minhas próprias mãos? Não. Davi está dizendo aqui, Deus adestrou as minhas mãos para o combate. Então é para nós descansarmos e simplesmente, meus irmãos, a única coisa que Deus pede para nós fazermos é nos prepararmos. Como assim? Eu tenho um chamado e eu não medito na palavra de Deus e eu quero chegar lá na frente e dar uma aula. Também não vai acontecer, né? O Espírito Santo, uma coisa que eu aprendi é que o Espírito Santo ele trabalha, o Espírito Santo trabalha em cima do que nós já conhecemos. Quando chega lá, você vai lembrando de coisas que você já estudou, que é o próprio Espírito Santo te lembrando. Então, a única coisa que devemos fazer é nos preparar antes, armazenando o azeite, pegando a palavra do Senhor, meditando, estudando isso, estudando aquilo, e quando chega na hora, pode ficar com o coração descansado que Deus vai te conceder e te lembrar de tudo que você estudou. Então, não fique preocupado, ansioso. Deus desembaraça o caminho e Deus adestra as mãos para o combate. Meus amados irmãos, eu vou encerrar aqui o vídeo, encerrar aqui as meditações, os estudos que eu faço com vocês. Eu agradeço a quem permaneceu até esse ponto do vídeo comigo. Deus abençoe você, sua casa, sua família, que tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, por me acompanharem até esse ponto do vídeo e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor.